Apesar de hoje parecer que essas duas cidades são bem diferentes, elas ainda se assemelham em muitos números. Vamos começar o vídeo falando de suas respectivas regiões metropolitanas. A região metropolitana de Manaus possui uma população de 2.600.000 habitantes, sendo a 11ª maior região metropolitana do Brasil em população. A de Belém possui quase 2,5 milhões, ocupando a 14ª posição no Brasil. Falando das regiões metropolitanas com os maiores PIBs nominais, a cidade de Manaus aparece na 13ª colocação, com um PIB de 76 bilhões de reais. A de Belém ocupa a 19ª colocação, com um PIB de 43 bilhões de reais. O PIB per capita da região metropolitana de Manaus é de 29 mil reais, já o de Belém é de 17 mil reais. O IDH da região metropolitana de Manaus é de 0,720 pontos, considerado elevado. O IDH da região metropolitana de Belém é de 0,729 pontos, também considerado elevado. Lembrando que esses dois dados eles ficaram acima da média nacional, que foi de 0,699 no ano de 2010. A partir de agora, irei apresentar apenas dados de Manaus e Belém, ou seja, sem a região metropolitana. Começando com dados territoriais. A cidade de Manaus tem uma área territorial de 11.000 km², enquanto Belém tem uma área de um pouco mais de 1.000 km². Segundo dados da Embrapa, Manaus possui uma área urbana de 427 km², sendo a 4ª maior área urbana entre as capitais estaduais. Belém, ocupando a 15ª colocação, possui uma área urbana de quase 200 km². Dados demográficos. Em 2018, o IBGE divulgou a estimativa da população brasileira, e entre as cidades mais populosas do país, Manaus aparece na 7ª colocação, com 2.100.000 habitantes. Belém aparece na 11ª colocação, com quase 1,5 milhão de habitantes. A densidade populacional dessas duas cidades são de 188 habitantes por quilômetro quadrado e 1.402 habitantes por quilômetro quadrado, respectivamente. Índices sociais. O IDHM das duas maiores cidades da região norte são de 0,737 pontos, considerado elevado, e 0,746 pontos, também considerado elevado, acima da média nacional, inclusive do ano de 2010, que foi de 0,699 pontos. Entre as capitais com menores percentuais da população vivendo na pobreza, Manaus aparece na 26ª colocação, com uma porcentagem de 35,6% da população vivendo na pobreza, e Belém aparece na 22ª colocação, com 29,8%. Já entre as capitais com maiores taxas de homicídios, a capital do Amazonas aparece na 9ª colocação, entre as mais violentas, e Belém na 4ª colocação, com taxas de 56 e 62 homicídios para cada 100.000 habitantes. Índices econômicos. Em número de agências bancárias, Manaus aparece no 11º lugar entre as capitais, com 118 agências. Belém ocupa a posição de número 12, com 116. O valor movimentado em operações de créditos por Manaus e Belém foi de 10 e 12 bilhões de reais, respectivamente. Operações de crédito é toda transação bancária como depósitos, saques, transferências entre contas ou bancos, empréstimos e etc. Já entre as capitais mais ricas do Brasil em PIB nominal, Manaus aparece na 7ª colocação, com um PIB de 70 bilhões de reais, e Belém no 12º lugar, com um PIB de 29 bilhões de reais. Em PIB per capita, Manaus aparece na 10ª colocação entre as capitais e Belém na 26ª, com valores de 33 e 20 mil reais cada. Infraestrutura urbana.
No ranking de 2018, divulgado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, considerando as capitais com os melhores índices de saneamento básico, Manaus e Belém não aparecem em posições privilegiadas, ocupando as posições de número 21 e 24, respectivamente, num ranking que vai até 500 pontos. Manaus e Belém também aparecem entre as cidades com menores porcentagens de arborização. Já em urbanização de vias públicas, que consiste em iluminação, pavimentação, calçadas e bueiros, apesar de terem números baixos, as duas cidades aparecem em melhores posições entre as capitais. Para finalizar, trouxe alguns dados que achei interessante incluir nesse vídeo. O primeiro é sobre a temperatura das cidades, começando por Manaus, que é a terceira capital mais quente do Brasil, com temperatura média de 26,7 graus Celsius. Já Belém é a 10ª capital mais quente do Brasil, com temperatura média de 25,9 graus Celsius. O segundo dado é sobre o movimento de passageiros nos seus respectivos aeroportos. Segundo a ANAC, em 2018, o Aeroporto Internacional de Manaus registrou um movimento de 2,7 milhões de pessoas, e o de Belém de 3,5 milhões. O terceiro e último dado é sobre o número da frota de veículos registrados até dezembro de 2018. Manaus teve um número total de veículos emplacados de 718 mil. Belém teve um total de 451 mil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois ele até agora foi o que mais deu trabalho para ser feito. Agradeço a todo o apoio que recebi para fazer esse vídeo e provavelmente o próximo a ser lançado no canal será mais um do quadro E se fosse um país, com o Sudeste. No mais, é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.